Bom dia, meus queridos. Hoje, dando continuidade ao nosso trabalho de amor de mãe, né? O amor de mãe é aquele nosso projeto de dependências e codependências que vão auxiliar algumas pessoas a encontrarem a si mesmo, a lidarem com seus sentimentos. Lembrando que eu sou psicoterapeuta reencarnacionista, né? Fiz também uma especialização na área da saúde mental. É, e essa especialização foi voltada também a álcool e drogas. Então, a gente está aqui trazendo um pouquinho de um olhar amoroso sobre esse público, né? Esse público que vive em sofrimento. E também um pouquinho eu quero trabalhar a codependência, ou seja, as pessoas que estão convivendo com dependente e que vivem sofrimento de igual ou maior intensidade que o dependente químico, né? Ou o dependente de álcool, ou qualquer dependência, seja ela uma dependência de compras, seja ela uma dependência medicamentosa, seja ela dependências lícitas ou ilícitas, inclusive emocionais. Um pouquinho do chá, que faz com que a gente trabalhe em maior harmonia conosco, né? Com o poder das plantas. Muito bem. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os sentimentos. Então, nós vamos pegar como referência o dependente e o codependente. O dependente, ele vai ter sentimentos bastante alterados. Os sentimentos dele estarão sempre se modificando. Por quê? Porque ele vive algo muito específico. Ele vive uma chamada da alma, uma chamada da centelha divina dele, que fala para ele: o que você está fazendo, você não pode, você está prejudicando o teu corpo, o templo do teu corpo. O templo, o corpo é um templo, é uma igreja onde mora o nosso espírito. Então, essa chamada da alma, ela tenta tirar ele, trazer a ele a consciência do que ele está fazendo é prejudicial a ele. Ao mesmo tempo, existe um outro lado. Existe o lado externo. Qual é o lado externo? São influências externas de consciências que já viveram sob dependência e que se alimentam da dependência de quem está aqui ainda vivendo nesse plano. Isso a gente já comentou num outro vídeo. E também nós temos a própria emoção doente, que faz com que queira esquecer tudo que ele viveu, toda a doença, toda a mágoa. Então faz o quê? Traz para ele um anestésico. E o anestésico é esse produto dele, que ele vai utilizar, seja álcool, seja químico, qualquer produto, ele utiliza para quê? Para esquecimento de dores. Então, é uma série de fatores que fazem com que ele busque um produto, seja qual for, para esquecimento, para alívio, para prazer, e ao mesmo tempo, uma alma que chama, que fala: o que você está fazendo não pode. A alma começa a se afastar do corpo quando chega no estágio final do alcoolismo, por exemplo, da dependência química, a alma começa a se afastar do corpo. Então, só que antes de se afastar, ela chama a consciência, ela traz a consciência. Então, essa pessoa imagina aqueles, como antigamente se trazia, né, o anjinho e o capetinha aqui. Então, o capetinha fala uma coisa, o anjinho fala outra. É mais ou menos isso. A pessoa, ela passa a ter essas duas vozes na mente dela que trazem informações o quê? Contrárias.
uma vai que você vai sentir prazer, vai que você vai esquecer, vai que você vai ser feliz, uma ilusão, uma promessa de ilusão, né? E na outra, ao contrário, fala, sai dessa vida, encontre a si mesmo, encontre seu amor próprio, encontre sua luz. E essa pessoa, ela vive nesse conflito interno. Esse conflito interno, ele é junto, misturado, tudo ao mesmo tempo. Então, imagina como está essa pessoa vivendo esse conflito interno. Vamos ter essa consciência um pouquinho. Como está essa pessoa? Ela está fazendo isso porque ela quer, porque ela tem um problema ali de personalidade, de caráter? Não, ela não tem esse domínio. Ela não tem o domínio sobre tudo isso que está acontecendo. Então, ela vive em grande conflito interno, em grande sofrimento. A mente dela fica totalmente voltada a esses pensamentos que entram na mente dos dois lados. E ela fica ali com um excesso de vozes, um excesso de informação, um excesso de direcionamento, cada um para um lado, tudo muito confuso, né? Isso faz com que ela viva de uma forma bastante sofrida, em sofrimento. Quando a gente imagina uma pessoa, imagina, vamos ter uma ideia assim, vamos fazer uma analogia aqui. Imagina que a gente vai num lugar onde tem um público muito grande, todos conversando ao mesmo tempo, é uma área fechada, né? Onde faz-se o eco de todas as vozes que estão lá dentro. E todas falam ao mesmo tempo, umas riem, umas choram, todas falando junto e misturado, tudo ao mesmo tempo. Como nós ficamos lá dentro desse local? Nós ficamos exaustos, nós ficamos cansados, nós ficamos totalmente sem energia, vontade de fugir de lá, mas sem conseguir fugir porque todas as portas e janelas são fechadas. Assim é a mente de alguém que tem uma dependência. Não é interessante? Aquelas vozes são todas internas, mas é desse jeito que uma pessoa que está vivendo uma dependência sente. E agora nós vamos naquela outra pessoa que ama tanto esse dependente que está tentando ajudar. Ele vive exatamente a mesma situação. As vozes internas, a diferença é que não tem a chamada para o consumo, né, para o produto da dependência. Mas ela tem o diálogo interno entre hoje ele está melhor, criei nova esperança, amanhã de repente a decepção. Ele novamente recaiu. Aí vem a força interna do amor que fala, olha, tá tudo certo, você conseguiu, você vai conseguir seguir em frente. Aí novamente vem aquela mesma consciência que está usando a outra pessoa na sua dependência e conversa com ela e fala, olha, você não vai conseguir, sinto muito, mas você não tem força. Eu sou mais forte que você. Eu, o produto da dependência dele, somos muito mais fortes que você. Desista. Então, essa pessoa também vive essa dualidade, esse conflito. E ali, quando a gente olha esses conflitos das duas pessoas se somando, isso faz o quê? Com que ele potencialize, ele aumente. Aonde você percebe que na maioria dos casos existe o quê? Existe um atrito entre a pessoa que tem a dependência e a pessoa que tenta auxiliar o dependente. Um atrita com o outro, por quê? Porque eles vão se encontrar em momentos diferentes. Então, nesse momento, a pessoa que está auxiliando o dependente, ela entra em total sintonia com ela, com amor, e ela fala assim, olha, hoje eu vou conseguir, hoje ele não vai beber. Então ali ela adoça ele, ela conversa com ele, ela traz para ele
uma amorosidade, ela traz para ele uma informação que para ela é tão importante para poder tirar ele dessa dependência. Ela traz, ali ela dá um alimento gostoso, ela traz um carinho, ela traz o que para ela é importante, para amor a ele. E ele chega ali, ele está com raiva porque ela está tentando tirar ele da dependência. Então ele passa a ser o quê? Ele passa a ser influenciado por aquela consciência e começa a agredir a pessoa que está tentando ajudar. E nisso vem aonde ela? A decepção, a mágoa. Poxa, eu faço tudo por ele e ele, será que ele não vê que eu estou tentando ajudar? Mas ele não vai ver. Por quê? Porque ele está influenciado pela consciência que está ali. E aí essa consciência passa a influenciar a outra pessoa. Então eles vivem uma relação totalmente doente, porque o que não pode acontecer jamais ali é que os dois, em seus momentos de força e fraqueza, ou força de alma com força do amor, se encontrem, porque é isso que fortifica e ajuda a pessoa a sair dessa dependência. Então, enquanto um está forte, um está fraco, está tudo certo. Na hora que os dois estão fortes dentro das consciências manifestadas em dores, em atritos, também está certo. Mas na hora que os dois estão fortes pelo laço do amor, isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que essa consciência que está lá perca o efeito. E ali ela não quer. Não é de interesse dela que os amores se encontram. Que quando a alma está falando alto e o dependente está deixando a dependência enfraquecida, porque a alma fala alto, cobra, sai disso, sai dessa vida. Ao mesmo tempo, chega outra pessoa amorosamente e abraça a causa e fala, vamos sair juntos dessa vida. Essa hora é a hora que fortalece a vontade de sair do vício, sair da dependência. Então, essa hora faz o quê? Faz com que aquela consciência comece a atingir os dois, a vibrar nos dois, a vibrar, aumentar as dores de um, aumentar as dores de outro, para que os conflitos retomem com força total. E ali cria-se o quê? Aquilo que a gente chama de codependência, ou seja, existe um dependente, sempre que existir um dependente, vai existir junto um codependente, que é essa pessoa que ama, que muitas vezes já nasceu em projeto de amor àquela pessoa que é dependente, mas que não está conseguindo manter. E ali existem aonde as desistências, os fracassos, né? Mas existe o fortalecimento daquela consciência que quer manter a situação na dependência. E isto faz com que, dia após dia, o sofrimento desses dois aumentem, o conflito aumente, gerando ali uma situação muitas vezes insustentável, até de abandono. Por quê? Porque não é de interesse que tenha uma pessoa que ame o suficiente. É interessante, eu não sei se eu consegui me explicar direitinho. Eu gostaria que você que assiste esse vídeo, coloca aí se ficou claro, se existe alguma dúvida. Assista aos outros vídeos, eu vou trazer muitas informações aqui. Vou trazer também intercessões, vou trazer trabalho com mesa multidimensional para tentar cercar de todos os pontos aquilo que está causando essa ligação de dependência e codependência, para tentar não solucionar, porque não existe solução, mas para tentar a compreensão e o fortalecimento da saída dessa situação, tá bom? Então, por favor, deem uma curtida, deem um like, escrevam, comentem, se você vive algo parecido. Muitas vezes nós sentimos vergonha de falar sobre isso, porque perante a sociedade é vergonhoso ter um dependente, nós sentimos vergonha
tristeza, é uma mistura de sentimentos. Mas fala para mim, quantas pessoas vivem dependências lícitas e orgulham-se disso? Né? Porque uma dependência considerada ilícita, que é uma dependência exatamente igual, apenas não leva imposto ao governo, mas ela é exatamente igual, porque uma dependência ilícita, ela precisa ser envergonhada. O amor a essa pessoa não pode ter vergonha. O amor a essas situações não pode ter vergonha. O que nós precisamos, sim, é abraçar essa causa, é abraçar uma causa tão linda. Eu vou trazer aqui um exemplo bem que poucas pessoas talvez lembrem, mas existiu uma época onde o cigarro, ele entrou. O cigarro é um vício totalmente lícito. E muitas pessoas que se dizem não dependentes, fumam em forma de vício. O cigarro, ele entrou na mídia para dar um status à pessoa. Então a pessoa fumava e aquilo ali era algo que mostrava status, mostrava poder. E ele foi levado a fazer uma geração todinha de dependentes de cigarro. Pois é triste isso, né? Até que o cigarro, a doença que o cigarro causa, porque o cigarro é uma das coisas que mais causa doença, a doença que o cigarro causa passou a ser muito cara para o serviço público. Então ele começou a fazer o quê? A campanha contra o cigarro. A campanha passou a ser colocado em cada maço de cigarro: se você fumar, terá câncer. Então, isso foi diminuindo. Os restaurantes passaram a separar a área, ou todo serviço público passou a separar a área de fumantes e não fumantes, porque não interessou mais. Mas se sentia orgulho de fumar. É uma dependência, gente, é uma dependência, como uma dependência química, como uma dependência de álcool, né? Uma pessoa que sai comprando, ela tem um status da compra, mas na verdade é uma compulsão de comprar. Só que é uma compulsão que não é olhada como algo negativo, como a bebida e a droga. Mas a gente não pode esquecer o seguinte, que tudo que é compulsão, tudo que sai da harmonia, do equilíbrio, ele é uma doença. Por exemplo, medicação para dormir. Se você usa, preste atenção no que você faz. Tente mudar devagarzinho para um produto natural. Por quê? Porque ele também causa uma compulsão. É uma compulsão que trabalha prejudicialmente sobre o seu sistema nervoso central. Trabalha sobre tua mente, trabalha sobre tua emoção. E quando o ser humano que nasceu para conhecer as emoções, para que pudesse evoluir, deixa de ter emoções, ele não evolui. E você vai precisar vir numa próxima encarnação prejudicado por essas medicações ansiolíticas. Então é bastante grave, é muito grave, né? Muitas vezes nós criamos um preconceito contra, por exemplo, a cannabis, popularmente maconha. Mas a cannabis é menos prejudicial que o Rivotril, gente. Ele é menos prejudicial que o diazepam. Então, aonde está o problema? O problema está na compulsão, tá? Quando a gente traz tudo isso, a gente fala, mas agora, qual é a saída que eu tenho para isso? A saída é você olhar para dentro de você e tentar se harmonizar. Não é lutar contra, nós não lutamos contra a compulsão. Nós não lutamos contra um vício, nós não lutamos contra uma dependência. Porque a luta é sinal de cansaço.
é sinal de derrota, é sinal de algo que vai além das nossas forças. É engraçado, né? E o que eu faço contra tudo isso? Eu abraço e envolvo em amor. Como eu vou abraçar? Vou manter um vício? Não. Nós abraçamos a pessoa. Nós abraçamos a pessoa que está vivendo essa situação. Quem é a pessoa que está vivendo essa situação? É o dependente e o codependente. Os dois vivem uma situação de dor intensa, desumana. Nós abraçamos esses dois. Se eu sou a dependente, eu me abraço. Eu me abraço e trago para mim um amor tão grande que me supre para que eu saia, tenha forças para olhar para mim e não para o vício. Porque quando nós olhamos uma constelação familiar sistêmica, por exemplo, eu sou psicoterapeuta e também sou consteladora. Quando nós olhamos para uma constelação e colocamos um vício ali, nós percebemos que todos os membros da família não olham para a pessoa que está em sofrimento e está tendo um vício, mas elas olham diretamente para o vício. Quando eu olho para um lugar, o que eu faço? Eu dou força. Então, se eu tirei a força que eu deveria dar para a pessoa que está mantendo um vício e passei a dar força para o vício. Isso nas dependências e codependências. Então, qual é a maneira de eu tentar ir amenizando e fortificando a pessoa para que ela olhe o vício dela e possa sair dele? A maneira é amar, abraçar, acolher, mas da forma correta. Então, a gente vai ainda fazer muitos vídeos conversando sobre isso. Existe um médico, psiquiatra, Vitor Blasius, que ele faz inclusive um estudo sobre a forma correta de você tratar o seu dependente, seja ele químico, alcoólico, e aonde tem um efeito melhor na recuperação dele. Tá? Então eu vou deixar na descrição o site dele, para que vocês possam, através disso, assistir um pouquinho dos vídeos dele, trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês. E aqui a gente, no nosso canal, nós vamos dar continuidade no trabalho da dependência, codependência, para que a gente se reconheça como codependente e a partir daí a gente possa atuar, estarmos em harmonia conosco. Hoje, eu gostaria que cada um de trazer uma orientação a partir daqui, desse vídeo, que cada um de manhã levantasse e a primeira coisa que fizesse, uma afirmação. Uma afirmação é um decreto, é algo que onde a gente traz o nosso inconsciente para atuar na nossa vida. Vai mudar no primeiro dia? Não. São pequenas gotas que nós vamos colocando em nosso dia a dia, em nosso coração. E qual é a afirmação que temos? Qual é a afirmação que nós podemos fazer? Nós podemos fazer assim, uma afirmação, por exemplo, ao acordar, a gente, antes de mais nada, a gente sente no nosso coração algo de bom e diz assim: hoje o meu dia será maravilhoso. Hoje eu aceito a minha presença em todas as partes do meu dia. Hoje eu posso olhar com olhos de amor tudo que acontecer no dia de hoje. Eu vou além da compreensão, eu vou ao amor. Então você pode formar uma frase do seu gosto, mas algo sempre positivo, algo que vai trazer você para você mesmo. Então, tente decretar o seu dia ao amanhecer.
Acordou, já decrete que hoje é o seu dia, é maravilhoso, que hoje você estará presente em cada momento do seu dia, que hoje a sua presença no seu dia vai trazer a paz dentro de você. Imagine algo que você queira viver naquele dia e você traga a tua realidade, traga com o teu sentimento de verdade. Porque o que faz com que aquilo aconteça é o nosso sentimento de verdade. Tudo que a gente quer modificar na nossa vida, nós precisamos entrar pela emoção e não pela mente. O nosso corpo, em outros vídeos eu vou comentar sobre isso, o nosso corpo, nós temos a nossa mente, o nosso sentimento. A nossa mente é aquela que pensa, racionaliza, e o nosso sentimento é aquele que cria, recebendo a informação da mente. Então, vá criando através da tua mente, a tua mente cria uma frase, o seu sentimento sinta essa frase, sinta como verdade dentro de você. E essa verdade vai modificando o seu dia, todos os dias. Uma outra coisa que você precisa fazer, não imaginar a pessoa que vive com você, que tem uma dependência, olhar para ele muitas vezes com raiva, muitas vezes com mágoa, muitas vezes falando, olha, ele bebe todas, ele usa toda a droga. Não. Para que a gente consiga recriar uma nova realidade, para que a gente consiga mudar a nossa realidade, todos os dias nós precisamos olhar para ele e falar, nossa, sou muito grata porque você agora está limpo, você não bebe mais. Então, fala isso no teu coração, não precisa falar para a pessoa. Fala isso no teu coração, pela tua mente, chegando até o teu coração. Essa é uma gratidão profética. É aquela que a gente já agradece antes de ter acontecido. Use isso no teu dia a dia, mas não é uma vez, 2 vezes, 3 vezes que vai acontecer o milagre, mas é o teu todos os dias, hoje, amanhã e sempre, hoje, amanhã e sempre. Afirme dentro de você que o teu amado, ele não usa mais álcool, ele não usa mais droga, ele não tem mais as dependências, a compulsão, seja qual for a compulsão. Hoje ele está limpo, sou feliz e grata, meu Deus, obrigada, sou muito feliz e grata, porque esta pessoa, o meu filho, meu marido, meu noivo, meu amado, hoje é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Hoje ele compreendeu que a vida é feita para ser vivida com amor, com leveza, com alegria, e ele está vivendo, me proporcionando alegria, vá fazendo essas afirmações no seu dia a dia, todos os dias. Aí a gente vai ter aquele velho ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E nisso você vai criando uma nova realidade para você, tá bom? Então agora eu vou me apresentar diante do Pai, né? O nosso Pai, que eu chamo de universo, muitos chamam de Deus, muitos chamam de Pai, mas que é a mesma energia, não tem corpo, porque é onipresente, é onisciente, né? Ele conhece a tudo e a todos, ele conhece dentro de cada coração. Então eu hoje te apresento, querido universo, querido Pai universal, eu te apresento as pessoas que entrarem neste canal e que estão vivendo um sofrimento. Eu te apresento, Pai, e já decreto, com muita gratidão, que essa ilusão que acontece na vida dessas pessoas já não existe mais, que elas hoje se sentem livres e gratas por tudo que elas são, pela liberdade plena, que elas sentem a tua mão, o teu amor em seu coração e na sua vida, e que a partir de hoje essas pessoas não sofrerão mais, porque estão vendo seus amados dependentes ou porque estão numa dependência, mas sim, elas estarão exercendo a gratidão, Pai, por tudo
que elas recebem de você amor, fé, coragem e principalmente, Pai, que a vida delas a partir de agora tenha um fluxo perfeito em todas as áreas da vida, seja no amor, seja no dinheiro, seja na evolução, em tudo que elas precisarem, principalmente que a tua presença esteja dentro da vida familiar de cada um. E assim está feito. Então eu peço que vocês digam está feito, e assim é, para que a partir de agora a tua vida tome um novo rumo. Então até o próximo vídeo.